Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o preparo da amostra, tá? Então, a nossa amostra, né, para hoje é a amostra de Coca-Cola, sem açúcar, né, zero açúcar. A gente vai fazer a determinação de cafeína a partir, utilizando a técnica, né, de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC. E agora a gente vai fazer um preparo, né, da nossa amostra, já que a gente tem uma amostra que é um refrigerante. Então, uma das formas que a gente tem, né, que se preocupar na hora de fazer a determinação, a análise dessa amostra, é com relação aos gases, né, que tem numa amostra normalmente refrigerante. Então, essa primeira etapa, a gente vai utilizar o banho de ultrassom, tá? Então, esse aqui é o nosso banho de ultrassom. Então, a função de um banho de ultrassom é exatamente esse, né? Ele é um recipiente onde a gente coloca, né, amostras ou mesmo materiais que a gente quer submeter a ondas de ultrassom. O interessante das ondas de ultrassom é que, por exemplo, normalmente a gente usa, né, os banhos de ultrassom para fazer a retirada de impurezas, por exemplo, da parede de vidros ou de cadinhos, às vezes que está muito difícil de tirar na lavagem convencional, a gente utiliza o banho de ultrassom porque através das ondas de ultrassom ele consegue quebrar essas partículas. E também o banho de ultrassom, ele acelera a eliminação de gases das nossas amostras, tá? Tanto é que a gente usa o banho de ultrassom, tanto nesse caso, para a gente poder tirar todos os gases, né, presentes na nossa amostra, porque a gente não quer que esse gás seja liberado na coluna do HPLC, né? Então, para isso, a gente tem que tirar antes. E a gente também usa o banho de ultrassom no preparo da fase móvel, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar hoje com uma fase móvel que é 65% de metanol e 35% de água, né? Então, é 65 para 35. Normalmente, quando a gente prepara essa solução de forma imediata, né, por conta da dissolução, a gente acaba tendo a formação de algumas bolhas, né? Então, sempre que a gente prepara esse tipo de solução, a gente coloca no ultrassom para que a gente acelere esse processo de retirada desses gases que foram gerados, né? Então, o ultrassom acaba sendo uma boa ferramenta para a gente poder fazer a retirada de gases quando não é de interesse, né, que a gente tenha esses gases presentes durante a análise, tá? Então, é o que a gente vai fazer agora na Coca-Cola. Então, é o seguinte, agora a gente só precisa pegar uma certa quantidade de Coca-Cola, né, para fazer a retirada desses gases, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir a Coca-Cola, tá? Eu já higienizei todo o frasco, né, por fora, para não ter problema de contaminação. Então agora eu vou só abrir aqui o frasco da Coca-Cola. Uma observação muito importante, né, aqui, ó, agora, né, quando eu coloquei essa amostra dentro do laboratório, ela é amostra, tá? Ela não é mais alimento. Isso tem que estar claro para vocês. Então, qualquer alimento, né, que antes, obviamente, era algum tipo de alimento, entrou no laboratório, entrou num ambiente, né, insalubre, então, e passível de contaminação. Então, a partir do momento que isso aqui entrou no laboratório, isso é só amostra, tudo bem? Ela não pode ser consumido em hipótese alguma. Isso faz parte, né, das regras de boas práticas de laboratório que a gente vê normalmente nessa disciplina, tá? Então, eu vou transferir aqui uma quantidade, tá? Eu vou transferir 50 ml. Não sei se dá pra ver aí, ó, mas tem, ó, bastante formação de gases, né? E continua depois de um tempo. Então, isso aqui eu poderia deixar de um dia para o outro, provavelmente no outro dia eu já não teria mais. Mas eu não tenho esse tempo, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o banho de ultrassom. Então, o banho de ultrassom, gente, ele é como se fosse um banho mesmo, tá? Então, tem uma quantidade de água aqui dentro, não sei se dá para ver o nível aqui. Tem uma estantezinha para a gente poder colocar, né, os nossos beckers e frascos.
E o ultrassom, ele se propaga muito bem em água. Então, toda amostra, todo vidro que você quiser, né, por exemplo, limpar, ele tem que ser colocado nesse banho com água, tá? O ultrassom não adianta nada você querer usar ele sem água, porque a melhor forma de propagação dele é em água. Então, aqui a gente já tem uma quantidade de água, a gente vem aqui e coloca o nosso becker com a amostra, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Agora a gente precisa ligar o ultrassom para acelerar o processo de saída desses gases. Então, normalmente, esse modelo a gente liga primeiro aqui atrás. Que a gente ia deixar por 10 minutos, tá? Então, passaram 10 minutos, já desliguei o ultrassom. E olha, se vocês repararem, a Coca-Cola, ela parece agora um xarope, né? O que de fato ela é, né? Então, agora sim a gente pode seguir para a próxima etapa de preparo da nossa amostra, tá? Porque isso foi uma das etapas. A gente tirou os gases, tá? Agora a gente precisa tirar qualquer vestígio de partícula que possa ter. E aí a gente vai para a próxima etapa, tá bom? Pessoal, então agora eu queria mostrar para vocês os materiais e soluções que a gente vai utilizar, tá? Para a prática do HPLC. Bom, eu deixei uma bandeja aqui, né, com os materiais prontos, tá? A amostra que a gente acabou de passar pelo banho de ultrassom, tá? A gente já vai discutir sobre a parte, né, de finalização dela. A gente vai utilizar alguns beckers. Eu deixei aqui um frasco com metanol, que é um metanol específico de HPLC, tá? Então, conforme eu falei em aula, esse metanol, ele vem, né? Aqui eu deixo num frasco pequeno só por conta da facilidade de manusear, tá? Mas ele vem desse frasco maior aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Esse aqui, ó, tá? Então, percebam, ele é um metanol, ó, para HPLC, né? Conforme eu mostrei para vocês na aula teórica. Ou seja, é um solvente que ele tem um preparo todo especial, justamente para garantir uma vida útil maior da nossa coluna, tá? Então, ele vem com alto grau de pureza, ele vem com cuidados com relação a não ter presença de sólidos, né, que pode entupir a nossa coluna. Então, eu peguei um pouco desse frasco maior para eu não ter que ficar manuseando ele a todo momento. Obviamente que antes de colocar aqui, eu ambientei esse frasco, descartei o metanol umas 3 vezes, né? Descartei, coloquei para resíduos, tá? Para depois colocar a solução que eu vou de fato utilizar, porque a gente precisa ter todo o cuidado com as vidrarias, tá? Que a gente vai utilizar. Bom, a gente vai utilizar uma pipeta automática, tá? No caso a gente vai usar uma P1000. Espátula, né? A espátula, na verdade, é para a gente poder fazer a pesagem da cafeína padrão, que na verdade eu já preparei essa solução, tá? Então a gente tem que preparar uma solução estoque de cafeína, já vou explicar por quê. Aqui também eu já deixei preparado uma solução de metanol e água na proporção de 1:1, que é o solvente que a gente vai usar para preparar os nossos padrões, tá? E também para preparar a nossa amostra. Percebam que eu estou trabalhando com metanol água por conta que esses são os eluentes, né, que a gente vai usar, a mistura que a gente vai usar na nossa fase móvel. Então, é bem interessante que a gente já faça todo o preparo, né, dos padrões, da amostra, com um meio que já seja um meio que a gente vai trabalhar como fase móvel, tudo bem? Aqui eu tenho as ponteiras, tá, para a gente poder fazer a pipetagem. A solução estoque de cafeína, tá? Então, aqui eu já tenho preparado a solução estoque, tá? É a mesma solução que tá aqui, eu só separei nesse frasco um pouco para a gente poder pipetar, tá? Esse aqui é o nosso frasco estoque, então eu prefiro sempre separar um pouco, né? Pra gente usar hoje, e o que sobrar daqui eu vou descartar,
para não ter que voltar para aquele frasco, tudo bem? Um frasco de descartes, né, tanto da ponteira quanto de soluções. Lembrando que aqui a gente está trabalhando, né, com solução metanol água 1 para 1, justamente para que a gente possa trabalhar fora da capela. O metanol ele é extremamente volátil e perigoso, tá? Se a gente trabalhar com metanol puro, né, aqui eu deixei um pouco só para alguns casos que a gente vai precisar, que na verdade eu já acabei utilizando, que é para preparar metanol e água. Mas o que a gente vai trabalhar mesmo é metanol e água, tá? Que justamente porque isso diminui a volatilidade do metanol, então fica mais tranquilo da gente trabalhar fora da capela. De qualquer forma, o uso de luvas, tá? Óculos de segurança, que eu já estou com ele aqui, tudo bem? Que mais que a gente vai precisar? Pipeta de Pasteur, tá? Aquelas de plástico. Então, o ideal, gente, quando vai trabalhar com HPLC, é usar pipeta nova, tá? Elas são descartáveis, mas a gente sabe que boa parte dos laboratórios lavam, reaproveitam. Para o HPLC, eu acho mais seguro a gente sempre trabalhar com pipetas novas, tá? Então, para garantir aí uma vida útil boa da nossa coluna. Que mais? Os balões volumétricos, tá? Então, a gente tem aqui 6 balões volumétricos de 5 ml, tá? Então, são balões pequenininhos porque a gente não vai precisar de muita amostra, certo? Aqui é 1 para amostra e 5 para os padrões. Então, eu já tenho eles aqui, ó, identificados, tá? Para a gente poder fazer o preparo dos padrões. E 1 vai ser para amostra. E nós também vamos usar, ó, seringas, tá? Daquelas de 1 ml, que são essa aqui, eu não lembro agora o nome. Esqueci o nome dela. É aquela seringa para aplicação de insulina. Eu esqueci o nome dada para ela, mas é uma seringa de 1 ml, tá? Que é o suficiente para a gente poder fazer a injeção no HPLC, tudo bem? Lembrando que a agulha a gente vai usar outra, tá? Essa aqui a gente não pode usar, já vou explicar por quê, certo? Outro item que a gente vai precisar também é do filtro de seringa, tá? Então, isso aqui, gente, é um filtrinho, tá? Que a gente vai utilizar com a amostra. Esse filtro é um filtro que ele é acoplado a uma seringa, tá? E a gente consegue fazer a filtração da solução, passando a solução por esse filtrinho, tá? E a gente vai fazer isso na amostra de Coca-Cola. Por quê? Porque ela pode ter impurezas, poeira, diversas coisas que no processo, né, na produção da Coca-Cola pode ter caído, né? Isso pode acontecer. Inclusive agora ele está aberto assim, por exemplo, né? Pode cair alguma poeira, alguma coisa. Obviamente eu estou fazendo tudo isso rápido, né? Mas sempre existe o risco. Então, para gente garantir que isso não vá para a coluna, a gente vai fazer a passagem da solução por esse filtro de seringa, que eu vou explicar para vocês como que a gente usa, tudo bem? Ele é um filtro de seringa que tem a porosidade de 0,45 microns, tá? Ou, né, 450 nanômetros, tudo bem? Ou 0,45 micrômetro, tá certo? Então, esses aqui são os principais materiais que a gente vai precisar, tá? Para poder trabalhar no HPLC hoje, tá certo? Pessoal, agora eu vou fazer a nossa filtração da amostra. Para isso eu estou usando uma seringa normal, tá? Eu vou pegar uma seringa normal. Por que eu uso seringa? Porque a gente vai usar o filtro de seringa, tá? Então, a gente vai ter que usar essa seringa aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente manuseia e como que a gente faz a filtração, tá? Então, a gente tem a amostra aqui, tá? Então, o que eu vou fazer é pegar um pouco da amostra nessa seringa, tá? Então, eu vou pegar a amostra direto com essa seringa. Ó, então, eu peguei, tá?
aproximadamente aí 3 ml, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o filtro de seringa, tá? Ele tem essa parte aqui maior que ela encaixa direitinho numa seringa, tá? Então, é só a gente acoplar aqui. Dá até pra rosquear, ó, certinho. Acopla. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar e transferir para esse becker, tá? Mas tá vendo que esse becker tá um pouco úmido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro ambientar esse becker com a solução filtrada. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e devagar a gente vai pressionando, ó, e vai passando na lateral do becker a solução já filtrada, porque aqui a gente tem que ambientar com a solução que a gente está filtrando, tá? Ó, descarta. Então, tá vendo? Eu tô como se eu estivesse aplicando uma injeção, né? Ambientei. Tá? Agora, gente, eu vou pegar uma quantidade que eu vou utilizar para fazer a pipetagem da quantidade que eu preciso, tá? Então, eu preciso mais ou menos de uns 2 ml. Então, eu vou jogar tudo que tem na minha seringa, tá? Ó, tá vendo? Então, eu primeiro encho a seringa, depois eu encaixo o filtro de seringa e, por último, eu faço a transferência dessa forma. Tudo bem? Ó, então aqui eu tenho uma quantidade aí que já é suficiente para que a gente possa fazer a pipetagem. Tudo bem? Percebam, né? A gente preparou tudo isso de amostra, mas no fim a gente vai preparar uma quantidade, a gente vai precisar, né, de uma quantidade bem menor. Bom, a gente vai preparar uma solução, tá, de 5 ml e essa solução tem que estar a 25% da amostra, tá? Então, a gente vai precisar recolher 1,25 ml da Coca-Cola e transferir para um balão volumétrico de 5 ml, tudo bem? Então, eu vou fazer a pipetagem aqui, tá, da amostra. Depois dos padrões, eu não vou gravar porque vai ser a mesma forma, tá? Só que cada padrão vai ter uma quantidade diferente do estoque, tá? Eu vou deixar só como exemplo o preparo da solução, né, da amostra, tudo bem? Depois dos padrões eu explico como vai ser, mas aí eu não vou gravar cada preparo de solução porque senão aí vai ficar um vídeo muito longo, tudo bem? Então aqui, gente, nós vamos utilizar a pipeta P1000, tá? Então, a gente vai vir aqui. Né? Nesse caso aqui, como é ruim de tirar, ó, eu prefiro encaixar assim, certo? Daquela mesma forma, tá? Que a gente aprendeu, né? Então, a gente vem, ó, pipeta dessa posição. Aqui eu já tenho o balão que eu vou usar para a amostra, tá? Eu vou deixar aqui do lado, certo? E antes de fazer, né, o preparo da amostra, deixa eu deixar a pipeta aqui do lado, é importante a gente preparar o balão, né? Então, isso é algo também que é importante de... Deixa eu só deixar aqui a amostra para não correr o risco de pingar nada em cima dela. A gente precisa fazer a ambientação do balão, né? E nesse caso, como a gente vai preparar uma solução de Coca-Cola em metanol e água, que é essa solução, a gente vai usar essa mesma solução para fazer a ambientação dos nossos balões, tá? Então, a gente vai fazer de todos os balões, inclusive dos padrões, tá? Agora, eu vou mostrar só como que a gente vai fazer do balão da amostra, tudo bem? Então, a gente vai usar a pipetinha de Pasteur, né? Então, a gente abre aqui o frasco. Com a pipetinha de Pasteur, a gente vem aqui, ó,
Pega um pouco da solução, né? Dá uma balançada, descarta. Tá vendo que não precisa ser muito, tá, gente? É o suficiente para garantir que a solução passou por toda a parede do balão volumétrico, tá? A gente faz isso umas 3 vezes, tá? Então, vem aqui novamente. E... tudo bem? Um detalhe importante, né? É interessante a gente também agitar com a tampa, né? Ambientar a tampa. Então, eu vou fazer novamente com a tampa, tá? Dessa vez. Ó. Então, a gente vem aqui, ó. E... deixa eu só deixar aqui do lado. Opa! Esses balões tem que tomar cuidado porque eles são muito pequenininhos, então eles caem muito fácil, tá? Ó. Lembrando que aqui eu tô usando uma bandeja, né? Onde eu coloquei papel toalha novo, né? Tudo novo, justamente para não ter problema de contaminação usando direto na bancada, né? Então, eu sempre prefiro trabalhar em bandejas. Tudo bem? Então, ó, pronto. Agora o nosso balão tá ambientado. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1,25 ml, tá, da Coca-Cola e transferir para o balão de 25. Então, a gente vai pegar primeiro 1000 ml, ou 1000 microlitros, né, ou 1 ml, na verdade, tá? Então, lembrando, né, retomada de conteúdo, deixa eu ver se dá pra ver aqui no vídeo, é que tá difícil, né, de gravar. Ó, aperta pra tirar todo o ar, até o primeiro clique. Aí eu venho aqui na solução. Ai, gente, tá com o vídeo assim tá difícil, né? Ó, puxo devagar. Certo? Puxei 1 ml. Aí eu venho agora pro frasco coletor. E aí, ó, eu vou transferir devagar, tá? Não precisa ser rápido. Sentiu o primeiro clique, vai até o fim, apertando mais, tudo bem? Só que aqui tem 1 ml, eu preciso de 1,25, então eu vou acertar aqui pra gente pegar 250 microlitros ou 0,25 ml, tudo bem? Já que o limite dessa pipeta é de 200 a 1000, tá? Então, ó, 250, certo? A gente pegou 1000, como é 1250, né, microlitros, que é o que corresponde a 1,25 ml. Então, a gente pegou 1000 primeiro e agora a gente vai pegar 250, certo? Como a gente vai pegar a mesma amostra, a gente usa a própria pipeta, tá? A ponteira, tudo igual, certo? Ó, mesma coisa. Em cima, hein, gente? Olha só, ainda bem que... Ó, foi arriscado, ó, sobrou bem pouquinho. Já pensou, a gente acaba tendo menos da solução? Ó, vem aqui. E vai até o fim, certo? Não vou usar mais essa ponteira, a amostra agora tá pipetada. Eu venho aqui, ó, e descarto a ponteira. Tudo bem? Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Acertar o menisco, tá? Então, para acertar o menisco, a gente vai utilizar a solução metanol água, que vai ser o nosso solvente, certo? Aí, ó,
Só cuidado para não encostar a pipeta de Pasteur, tá? No frasco, para ela não contaminar com coca. Tá cobrindo o meu braço, né? Ó. E aí a gente enche até o chegar próximo do menisco, né? Mais um pouco. Ó, aqui já tá próximo do menisco. Aí a gente precisa fazer o acerto do menisco conforme aquelas regras que a gente já viu sobre acerto de menisco. Para isso, eu vou precisar da superfície da bancada, então, deixa eu ver, dá para todo mundo ver aí? Acho que dá, né? Deixa eu virar aqui, ó. Porque daí eu preciso agachar, né, para poder visualizar o menisco. Pronto. A gente fecha aqui o frasquinho, né, o balão volumétrico, aquela agitada singela, sem exageros, né? E tá pronta a nossa solução da amostra, tudo bem? Então, a gente vai precisar agora, a amostra tá pronta, agora a gente precisa preparar os padrões, certo? Os padrões vão seguir a mesma lógica de preparo, então vou ter que ambientar todos os balões, tá? Com a solução metanol e água, e depois eu vou coletar determinados volumes da solução estoque, tá? Para fazer as diluições dos padrões. Bom, os padrões que eu quero, né? A gente quer um padrão de 20 ppm de cafeína, 40, 60, 80 e 100 ppm. Tudo bem? Esses são os padrões que a gente quer, certo? Então, aqui quando eu sinalizei, né, esse balão com P1, significa que ele vai ser o nosso padrão 1. Padrão 1 é o de menor concentração, que é o de 20 ppm, tá? Então, a gente vai ter que coletar um volume, tá? Dessa solução estoque, tá? De 406 ppm, que sirva, que tenha a massa necessária para que eu tenha aqui uma solução diluída e com 20 ppm. Então, a gente tem que fazer o cálculo, né, de diluição, certo? Então, lembrando, a solução estoque é 406, tá, ppm, e eu quero chegar numa solução que tenha 5 ml com 20 ppm no primeiro padrão. Então, a gente tem que fazer o cálculo para ver o volume necessário. Se a gente for fazer os cálculos, nesse primeiro padrão, a gente vai precisar aí de 0. Não. Essa conta eu fiz para outra condição. Ah, não, tá certo. É para essa condição mesmo. Então, a gente vai precisar pegar 0,25 ml, né, para o primeiro padrão. E depois a gente vai pegando 0,50, 0,75, 1 ml e 1 ml 25, até chegar no último padrão, né? E aí, gente, o que acontece? Como eu quero preparar padrões com concentrações diferentes, obviamente que a quantidade da solução estoque que eu vou retirar para cada padrão também é diferente, para que dê concentrações diferentes. Então, a mais diluída, eu vou precisar pegar menos dessa solução. E conforme eu vou aumentando a concentração dos padrões, eu vou tendo que pegar um volume maior desse padrão. Tudo bem? Então, é isso que a gente faz normalmente quando a gente trabalha com esse sistema de diluições. Que é mais fácil, né, gente? A gente preparar um único padrão e, a partir desse padrão, a gente faz as diluições. Porque aí o processo é mais rápido do que eu pesar uma massa para preparar cada um desses padrões. Dá muito trabalho, tá certo?
Pessoal, então agora eu já preparei todas as soluções padrões, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá? Então a gente tem a solução P1, tá? P2, P3, P4, P5 e a amostra, tudo bem? Então aqui a gente tem uma solução padrão de 20 ppm, 40, 60, 80, 100 ppm. E a amostra é a desconhecida, é o que a gente quer descobrir, tá? Mas para isso a gente precisa fazer um comparativo com os resultados dos 5 padrões que a gente preparou, tá certo? Então agora a gente já tem como demonstrar como que a gente vai fazer o preparo da seringa para injeção, tá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz o preparo, tá, da seringa para que a gente possa fazer a injeção no HPLC, tá? Então aqui, ó, aqui é a seringa que eu tirei do HPLC, tá? A seringa não, né? A agulha que eu tirei do HPLC. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma seringa do tipo tuberculina, agora eu lembrei o nome, tá? E a gente vai, ó, acoplar ela nessa seringa, tá? Ó, ela vai ficar assim, tudo bem? Não sei se dá pra ver bem. Aí a gente vai pegar a solução que a gente quer utilizar, ó. Então eu vou pegar essa solução aqui, um dos padrões, tá? Aí o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ambientar essa seringa, tá? Então a gente vai pegar. E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, tá vendo que a agulha, ela é grande, tá? Então, a gente consegue colocar ela aqui dentro do balão. E aí, eu puxo um pouquinho da solução, tá? No que eu puxo esse pouquinho, gente, é pra gente poder fazer a ambientação, ó. Então, ó, eu vou puxar, ó, toda a solução até embaixo, o pouquinho que eu peguei, né, ó, tá vendo? E aí, eu vou descartar num becker do lado, tá? E vou fazer isso mais 2 vezes. Então, ó. Pego um pouquinho. Puxo até o final. Descarto. De novo. Se não der mais o, né, a distância aqui, você pode tombar um pouco o balão para a solução tá mais aqui próximo da ponta da agulha, tá? Ó, puxei um pouquinho. Puxo até aqui, ó, certo? E descarto. Agora eu vou puxar a solução para preencher toda a seringa, tá? Ó. Então eu venho. Percebeu que formou bolha, né? A gente vai tirar essas bolhas, tá? Ó, vou colocar até o máximo que der aqui em cima. Tá certo? Ó, enchi a seringa. Aí, não sei se dá pra perceber, tem umas bolhas aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver o foco aqui. Ó, tá vendo? Tem bolha? A gente vai tirar essas bolhas. Então, a gente vai fazer igual a enfermeira. A gente vai pegar aqui a seringa, ó. E vai dar umas batidinhas para que essas bolhas fiquem aqui em cima, tá? Ó, já não tem mais bolha, estão todas aqui em cima, tá? Então, a gente vai pegar um pedacinho de papel, tá? Cobrir aqui, ó. E nessa posição, ó, a gente vai expulsar um pouco de solução. Até o papel ficar meio úmido, significa que a solução chegou na ponta da seringa. Ó, tá vendo que ficou meio úmido? Então, como as bolhas estavam aqui em cima, basta a gente jogar um pouquinho, né, de solução para fora, que essas bolhas já vão embora e também a gente já garante que toda essa parte da agulha está preenchida com solução. Por quê? Porque na hora que a gente injetar, a gente evita de jogar bolha lá para dentro,
tudo bem? Então, ó, agora a seringa tá pronta pra gente fazer a injeção no nosso HPLC, tá certo? Igual o procedimento que eu vou mostrar já já.